Fala, torcedor do Flamengo, tamo junto, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fla-Cegueta. Meu nome é Fábio Saoz e bora aqui, né, a gente trocar uma ideia maneira sobre o nosso Mengão, trazer as últimas informações, né? O Flamengo tá se preparando para pegar o Fluminense amanhã, é a penúltima rodada, né, do Campeonato Estadual, pelo menos pra gente, né, tivemos o jogo antecipado da Portuguesa, né, da Portuguesa. Então o Flamengo pega o Fluminense amanhã e depois encerra sua participação na fase de grupos contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo vai classificar, evidentemente, não tem outra condição que não essa, tá? Fala da preparação, faremos o último treinamento hoje, mas já dá pra gente cravar um monte de coisas, principalmente relacionada à escalação, né? A postura tática, a gente já sabe qual vai ser a do Flamengo, enfim, é aquela coisa de ter a bola no pé, marcação alta, imposição, trocando em miúdos, baile rubro-negro dentro das quatro linhas, como sempre vem ocorrendo. Trazer também, gente, informações sobre o mercado de transferências e uma ou outra questão sobre o nosso clube do coração. Mas olha aqui, a gente está vendo aqui um monte de gente tecendo comentários pejorativos acerca do Flamengo, uma galera que tá morrendo de inveja, que tá se rasgando, meu irmão, tá virando pelo avesso. Eu noticiei aqui no nosso canal ontem, o Júlio Gomes, lá do UOL, detonou dizendo que a CBF deveria impor sanções ao Flamengo, de modo que o proibisse de contratar jogadores de base, de times que estão longe do Rio de Janeiro. Enfim, cara, uma loucura total que não faz o menor sentido. Eu acabei de ler um artigo, o qual o tom era esse aqui, ó: Flamengo entra para ganhar no Brasileiro novamente e o futebol brasileiro acabou. O tom da reportagem é esse aqui. O que eles estão dizendo? Assim, ó, o Campeonato Brasileiro começa no próximo meio de semana e evidentemente, olha aqui, frisada a palavra, e evidentemente o franco favorito a conquistar é o Flamengo. O Flamengo entra como franco favorito para conquistar o campeonato, tendo o Palmeiras como seu principal rival, o qual dessa vez deve correr por fora. Eles estão entendendo, gente, que o Palmeiras entra nesse Brasileirão especificamente falando, mais enfraquecido do que entrou no passado. E eu também acho, tá? Eu tô sentindo um Palmeiras um pouco desestabilizado. Claro que o Abel Ferreira, ele é assim, né? Sempre começa com o Palmeiras claudicante e ao longo do ano é aquela coisa. A gente vê que o Palmeiras é o tipo de time que se recusa a perder. Mas deixa eles pra lá. A reportagem é essa: Palmeiras corre por fora e o Cruzeiro, pela presença do Caio Jorge e a contratação do Gerson, não sei o que, ainda desponta como um postulante, mas o franco favorito segue o Flamengo. Aí eles completam assim, ó, e continua aquela escadinha de evolução. O Campeonato Brasileiro a cada ano tem menos favoritos. Olha a reclamação, olha a mimizada. E vamos lá, aí eles colocam assim: em paralelo, correndo por fora como coadjuvante, aparece Fluminense, Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro. O resto dos participantes estão ali só para figurar, né? Olha que absurdo, né? Ainda citar até o Botafogo, que está atravessando um transfer-ban. Enfim, gente, eles estão passando mal, eles não aguentam ver o Flamengo hegemônico, a coisa do Flamengo entrando e saindo, e conquista, e disputa, e dá show, e compra, e evolui, e cresce. Cara, eles não aguentam. Só que é o seguinte, teve um período aí que o Corinthians estava, além do favorecimento exacerbado, claríssimo como a luz do dia, que a CBF proporcionara para eles, o governo federal a mesma coisa, e assim por diante. Naquele ano que o Corinthians ganhou tudo, ninguém reclamou. Lá atrás teve um período da Parmalat que ninguém reclamou. Antes disso, teve o próprio São Paulo imbatível da década de 90, com Raí e companhia, que foi tri disso, tri daquilo, ninguém reclamou. Agora eles reclamam do Flamengo. Pô, cara, chega a ser uma esculhambação, mas deixa estar. O fato é que nós, torcedores, e o Flamengo como instituição, tem que estar atento, tem que estar ligado, porque daqui em diante, esse tipo de artigo, esse tipo de reclamação, esse tipo de opinião insana como o do Júlio Gomes será cada vez mais presente e beirando cada vez mais o absurdo. Deixa nos comentários aí, cara, o que a gente tem a ver com eles? Absolutamente nada. Eu quero que você participe comigo dessa resenha aqui. Gente, aproveita, dá o like, aproveita, espalha a palavra aqui do canal Fla-Cegueta, se inscreva também, estamos buscando os 11 mil inscritos, conto, né, com a colaboração de cada um de vocês e tamo junto aí. Tô gravando esse vídeo na vertical, né, em pezinho, só pra
bater um papo mais intimista, já que futebol é isso, é informação, não é cara bonita. Então, tamo aí. Gostou? Dá o like também. Tem a questão do mercado, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia de contratar o Danilo do Botafogo, volante, que é o seguinte, gente. O John Textor, ele admitiu vender o Danilo pelo estágio dos 22 milhões de euros, pelo menos. Foi o dinheiro que ele pagou, 22 milhões de euros. O Danilo é caríssimo. E houve ali uma ventilação de que o Flamengo estaria observando e interessado. O Palmeiras também. Eu já vou dizer aqui, Flamengo, deixa o Danilo ir pro Palmeiras. Esquece o Danilo. Até porque, a nação, concorda comigo? Flamengo no seu setor de volante tá completíssimo, cara. Tem aí o Saul que fez a cirurgia, ok, mas daqui a pouco ele tá voltando e ele operou justamente para voltar voando. O cara joga muito espanhol. Porra, o Everton Araújo é um jogador que tem lastro de crescimento. Eu acredito que bem trabalhado ele vai evoluir. O De La Cruz acabou de fazer um tratamento de conservadorismo, né, no seu joelho. Né, ele fez uma implantação de células troncos para poder ter ali uma regeneração mais qualificada. E logo, logo ele tá aí com a gente também. Não tá lesionado não, só tá sofrendo cuidados especiais. Eric Pulgar, que é um pitbull. Jorginho, eu gosto de brincar o seguinte: Jorginho joga de terno, gravata, smoking, calça social, relógio Rolex, cartola, cigarrilha. O cara, meu irmão, ele é o exemplo do que é ser um baita de um jogador. Tá com a gente. Então, tem o Alan ainda que tá ali, que no início do ano passado demonstrou bom futebol. E por que não? Marcos Antônio, que pode estar chegando. Cara, Flamengo, assim, volante, tem a dar com pau. Então, pra que tu ficar preocupado com o negócio de Alan, cara? Então, assim, minha opinião, meu conselho ao Flamengo é essa aqui, ó. É esse. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa que o Palmeiras pegue esse atleta e ponto final. Bom, a preparação do mais querido para o jogo de amanhã, clássico contra o Fluminense, casa cheia, evidentemente, e 3 pontos garantidos, se Deus quiser. Primeiro, Daniel Salles tem condição de jogo, tá? Houve ali uma possibilidade do nosso garoto tá machucado, mas não tá não. Daniel Salles tem inteiraço e tem condições, mas o Ayrton Lucas pode estar voltando. O Arrascaeta, a gente tinha acreditado que ele fosse estar no jogo, não vai estar não. O Arrascaeta está sendo preparado para estrear contra o São Paulo. Eu acho que amanhã o Arrasca poderia jogar pelo menos 45 minutos, né? Porque tu começar do zero já no Campeonato Brasileiro é até perigoso, né? O cara tá muito frio, tá com as juntas meio travadas, possa lesionar. Então por que não dar 45 minutos pro Arrasca amanhã, né? Mas tudo indica que não. O Jorginho, que a gente pensou que ele estaria à disposição, ele operou o siso, né? Ele fez uma extração de siso, arrancou o siso e não tem condição. Está sendo preparado também para estrear contra o São Paulo. E do mais, Saul fez a cirurgia, De La Cruz preparado, e o Danilo também está tomando todo o cuidado especial para o dia 1º de fevereiro, que é contra o Corinthians. Então esses jogadores estão todos fora. Porém, gente, há a possibilidade real do Andreu tomar lugar do Rossi no jogo de amanhã, a estreia do nosso goleiro novo. Eu também acho um desacerto, né? Um erro, na verdade, porque o goleiro, quanto mais joga, melhor, e é bom que o Rossi esteja soltinho, tranquilão, né, para fechar o gol contra o São Paulo. Os 3 pontos no Morumbi é fundamental para a gente já meter a mão na taça logo na primeira rodada, porque o Flamengo é assim, o Flamengo vai entrar para conquistar tudo. Então, o Rossi podia jogar amanhã, deve jogar. O André tá no banco, ele deve entrar num período aí só para receber o aplauso da torcida, né? Talvez. E Ortiz, ele volta para a zaga, no lugar do Vitão, né? O Ortiz vai voltar, isso é o que a gente está conjecturando. Na lateral direita teremos o Varela, que tem que jogar também para pegar um pouquinho de ritmo. E que mais? Ayrton Lucas na esquerda, o Alexandro, como disse, tá sendo tratado com carinho também pela questão do lado veterano. O Daniel correu risco de lesão, mas eu acho que o Ayrton é mais seguro, tá? O Ayrton Lucas é o mais seguro. Lá no meio campo, Carrascal, Eric Pulgar e Everton Araújo. E vai ter mudança drástica na parte ofensiva. Pedro de volta no lugar do Bruno Henrique. É um rodízio que o Felipe está promovendo de início da temporada, né? Início de temporada. Pedro no lugar do Bruno Henrique, Samuel Lino no lugar do Cebolinha e o Luiz Araújo no lugar do Gonzalo Plata. Então, gente, ó, para arrematar aqui, o Flamengo deve entrar a campo amanhã com o Rossi, tá? Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Everton Araújo e Jorge Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro, tá? A perspectiva de escalação.
O árbitro é o tal do Alex Gomes, enfim, um rapaz que eu noticiei meio de semana, atento a ele aí, que ano passado ele prejudicou feião o Flamengo. O Flamengo e o Botafogo pelo Brasileirão, vencemos por 3-0, mas teve um pênalti claríssimo em cima do Luiz Araújo. O jogador do Botafogo pisou no Luiz Araújo dentro da grande área, ele sequer olhou, o VAR acionou, mas ele não quis observar o VAR também. Então, cuidado com esse árbitro aí, que ele já prejudicou a gente aí. Que mais? Postura do Flamengo, como eu disse, não tem como ser diferente, né? O Flamengo tem aquele formato de performar e assim vai manter. Bola no pé, linha alta, velocidade, marcação, toque de bola e jogadas lindíssimas. Gente, é isso. Outras questões de mercado a gente vai trazendo ao longo dos outros conteúdos. Fiquem ligados que tem short o tempo todo, tem vídeo o tempo todo. Lucas Paquetá encheu o saco ficar falando, então deixa para um próximo conteúdo, até porque não tem nada de novo. Nada de novo, tudo que foi dito ontem se mantém no presente momento e tenho dito, tá? Valeu, gente, tamo junto, muito obrigado, fiquem bem e até o próximo conteúdo aqui no canal Fla Cegueta. Valeu!